Como foi o julgamento de Jesus? Comentário de Mário Persona. Um pouco antes, o Senhor quando o sacerdote interroga o Senhor no versículo 19, e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Quando nós vamos em Mateus, capítulo 26, versículo 59, é a mesma ocasião aqui, é o mesmo acontecimento, só que outros detalhes são acrescentados. E nós vemos o que tinha acontecido, no versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Esse diálogo aconteceu, provavelmente antes disso ou depois disso que o Senhor Jesus fala no versículo 21. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que o ouviram. Ou seja, pergunta a essas falsas testemunhas. E elas, na verdade, se apresentaram, obviamente, distorcendo o que ele falou. Eles tentaram de toda maneira, além de, como o irmão mencionou, né, eles tiveram todo esse cuidado de se guardar para a Páscoa, mas ao mesmo tempo eles estavam procurando falsas testemunhas para acusar o Senhor. Isso é bem típico da religião. A religião, ela tem os seus escrúpulos naquilo que lhe convém, mas naquilo que não convém não tem escrúpulo algum. Quando a gente lê as histórias da Inquisição, por exemplo, nós vemos as pessoas sendo condenadas assim, sem qualquer fundamento, sem qualquer justiça, sem qualquer acusação sólida. Teve só um brasileiro que foi levado para Portugal e condenado lá, baseado em denúncias, porque durante a Inquisição, quem denunciasse o herege ganhava uma parte dos bens dele, porque todos os seus bens iam para a coroa e para a igreja. Eram divididos entre o poder secular, o poder civil e o poder religioso. Então era um grande negócio encontrar o máximo de hereges, porque o faturamento aumentava, a receita aumentava. Quanto mais herege, mais bens a igreja conseguia receber, no caso a igreja católica, e também a coroa conseguia receber. E teve um brasileiro, que ele foi o único perseguido, não sei se ele foi morto ou se ele acabou morrendo na prisão, porque levaram ele para Portugal para ser julgado pela Inquisição, baseado simplesmente na denúncia que ele chegava em casa do trabalho e lavava os pés. Então, como ele lavava os pés, consideraram que ele era judeu, que ele estava fazendo oblações judaicas, e assim ele estaria negando a fé católica e tudo mais. Então, a religião ela vai sempre procurar argumentos totalmente inválidos, injustos, para acusar. E eles procuraram aqui testemunhas falsas. E o Senhor fala: pergunta aos que ouviram o que eu lhes ensinei. Eles não conseguiram achar um que falasse alguma coisa errada. Mas esses apresentaram, falaram uma coisa que ele realmente disse, só que fora do contexto, e usaram disso, então, para condená-lo. É interessante que quando ele fala isso, no versículo 22, e tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Ele não tinha de maneira alguma desrespeitado o sumo sacerdote. Ele não tinha, nenhum mal saiu de sua boca. Nós encontramos isso na palavra de Deus. Nunca o Senhor falou alguma coisa que não fosse exatamente a verdade, e a mais pura verdade. Ele nunca falou nada que fosse pecado, que fosse, de alguma forma, transgressão em palavras, como nós fazemos todos os dias.
Eu acho que eu não termino um dia sem ter falado alguma coisa que não era exatamente a verdade. Eu não sei se com os irmãos acontece isso, mas eu acho que todo ser humano está sempre falando alguma coisa que não é exatamente a verdade. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista no rádio e o jornalista perguntou para uma mulher que tem um cargo político. Ele fez uma pergunta e foi muito interessante, porque ela respondeu e não respondeu, porque a resposta comprometeria. Mas ela falou um monte de coisa muito interessante, muito bonito, muito válido, mas juntando tudo, se a gente perguntasse, ela respondeu a pergunta dele? Ela disse sim ou não para a pergunta dele? Não, ela não disse. Ela não respondeu. E sempre que alguém começa uma resposta, e principalmente se começar com a frase, bom, veja bem, pronto, falou veja bem, ele não vai responder. Ele vai enrolar e não vai responder. Isso é típico do ser humano. Nós distorcemos, desviamos da verdade. Nós vamos ver mais para frente Pilatos usar disso. Mas aqui neste ponto, quando o Senhor Jesus é ferido e ele responde, ele não comete qualquer pecado. Ele jamais, pensa assim, uma pessoa que jamais precisou voltar atrás e falar assim, desculpa. Ele nunca precisou pedir desculpas, o Senhor. Nunca. Jamais, uma pessoa jamais precisava, não que nunca tenha pedido desculpa porque nunca se desculpou. Não, uma pessoa que nunca precisou pedir desculpas, porque ele não tinha pecado. A sua vida era perfeita, as suas palavras eram perfeitas, tudo o que ele fazia era perfeito. Tudo, absolutamente tudo. Mas quando nós encontramos um homem que é um dos cristãos que é dos mais conceituados, né, mesmo do ponto de vista de Deus, aquele que era o maior dos pecadores, mas que Deus usou ele justamente para trazer as mais preciosas verdades a respeito da salvação pela fé, também a respeito do corpo de Cristo, e esse é Paulo. Lá em Atos capítulo 23, nós vemos Paulo numa situação muito semelhante a essa do Senhor. E aí a gente vê bem o contraste entre o Senhor, o homem perfeito, porque Deus e homem, sem pecado, sem a possibilidade de pecar, sem a possibilidade de cair em qualquer tentação, sem ter qualquer resposta às tentações. E aqui nós vemos Paulo, um homem como qualquer um de nós, um homem sujeito às mesmas paixões, como era Elias e como era qualquer um desses santos da palavra de Deus. Capítulo 23 de Atos, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse, varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca, deram um tapa na boca de Paulo, ou um soco, né? Não diz aqui o que era, mas feriram Paulo na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Aqui o sangue subiu na cabeça de Paulo. E o que acontece então? E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo tem que se retratar, porque ele é um homem falível, ele é um homem imperfeito, e ele realmente havia transgredido um dos preceitos da lei, que era jamais falar mal de um príncipe do povo. Por mais errado que estivesse o príncipe, ele não podia se dirigir a um príncipe de maneira agressiva daquele jeito, de maneira falando mal do príncipe. Mas aí logo em seguida, nós vemos Paulo agora usando de um outro estratagema, porque ele é um homem. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas, etc., contendiam. Aqui a gente vê novamente Paulo usando de uma forma humana de tratar a situação. É importante quando nós lermos o livro de Atos, nós entendermos que nem tudo o que os primeiros cristãos faziam ali estava correto. Eles também cometiam erros. Eles também tinham seus defeitos, suas falhas, por isso que chama-se Atos dos Apóstolos, né?
São os atos, são as coisas que aconteciam. E a gente tem que discernir exatamente quando eles estavam agindo de maneira correta, quando não estavam agindo de maneira correta. Mas aqui, o Senhor, como em todas as situações e ocasiões, ele age de maneira corretíssima, né? Porque é Deus, ele é perfeito. É interessante também que esses mesmos judeus, né, que tinham tanto escrúpulo em se manter puros para não se contaminarem, para poder comer a Páscoa, e ao mesmo tempo estavam procurando testemunhas falsas, e ao mesmo tempo criavam mentiras, né? Porque quando eles vão falar aqui para Pilatos, eles levantam a acusação que ele se diz rei dos judeus. E obviamente essa acusação fazia muito sentido para Pilatos, porque era uma acusação de rebelião política, né? De querer tomar o poder. Ah, esse aí está dizendo que ele é rei. Como é que você fica aí, Pilatos? Como é que fica Herodes? Como é que fica essa turma toda? Ele está dizendo que ele é rei, né? Mas entre eles, judeus, a questão não era o problema dele falar ou não que era rei dos judeus. O problema era o seguinte, que ele se fazia filho, ele se declarava filho de Deus, fazendo-se assim igual a Deus. Essa era a heresia que eles estavam julgando. Mas, obviamente, isso aí não faria muito sentido para Pilatos, mas fazia sentido dizer que ele se declarava rei. E ele, efetivamente, ele confirma isso. No capítulo 30, no versículo 33 de João 18, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? E agora ele confirma, em seguida ele confirma que ele era rei. E os judeus, todos cheios de escrúpulos, em não querer se contaminar para guardarem a Páscoa, porém sem qualquer escrúpulo em entregá-lo a Pilatos, usando da acusação que fosse mais conveniente para que ele fosse condenado, e também, aparentemente, cheio de escrúpulos, quando eles falam assim: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, no versículo 31, né? Não era mesmo. Segundo a legislação da época, o único que podia condenar alguém à morte eram os romanos, porque eles eram os donos do país no momento, eles eram os invasores. Os judeus estavam sob o jugo, sob o domínio romano. Então a morte romana era a morte por crucificação, por crucifixo. A pessoa era pregada na cruz, essa era a condenação, essa era a cadeira elétrica dos romanos. Essa era a pena de morte romana, era a crucificação. Mas a pena de morte judaica era o apedrejamento. Só que aqui eles não apedrejam Jesus. Eles não apedrejaram. Por quê? Eles vão apedrejar Estevão depois. Por que não apedrejaram Jesus? Provavelmente porque ele era uma pessoa de destaque entre o povo. Todos o consideravam um profeta. Eles não queriam também se envolver com isso. E muitas vezes no Evangelho nós vemos os judeus terem esse certo cuidado de não matá-lo ou não persegui-lo abertamente, porque o povo poderia se voltar contra os líderes judeus. E eles não queriam isso. Eles queriam manter uma certa política de relacionamento com eles. Mas uma outra razão aqui é porque o Senhor tinha que morrer crucificado. E essa é uma questão importante no versículo 32, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Isso porque 1000 anos antes, Davi tinha exclamado no Salmo 22, traspassaram-me as mãos e meus pés. Ele tinha que morrer crucificado. E quando Davi falou isso, Davi nem imaginava que um dia Israel seria invadida pelos romanos. Os romanos nem existiam quando Davi falou isso. Não existia o Império Romano. No entanto, Deus determinou que essa seria a forma de morte do Messias. Crucificação, pés, mãos traspassados, pregado no madeiro. Ele seria pregado no madeiro, levantado, como foi levantada a serpente no deserto, assim seria levantado o Filho do Homem. E no apedrejamento a pessoa não é levantada, ela fica no chão, caída, levando pedrada, levanta numa haste, num poste ou numa cruz. Então nós vemos a perfeição da Bíblia, da profecia bíblica, em se cumprir todas as coisas. Mesmo que os judeus quisessem apedrejá-lo, eles não iam conseguir.
Se eles pegassem pedras e começassem a tirar no Senhor, não iam conseguir apedrejá-lo. Porque a profecia deixava muito claro que ele ia morrer crucificado. Nós podemos imaginar o sentimento de Pilatos, né? Quando o Senhor Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. O que ele está dizendo aqui? O meu reino não é assim, que nem o seu. E, obviamente, ele estava mostrando que havia algo muito mais elevado, muito mais perfeito, muito mais justo, muito mais correto do que qualquer reino humano. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, pelejariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso nos mostra também a importância de entendermos que o cristão não peleja, não luta pelas coisas de Deus, não guerreia pelas coisas de Deus, no sentido da guerra humana, da luta humana. As armas da nossa milícia não são carnais. Fala isso em Coríntios, né? Eu não me lembro agora a passagem. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, versículo 1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Essa é a luta do cristão. É levar o entendimento a Cristo, é levar os olhares a Cristo. Quando um cristão começa a lutar para proteger a sua reputação, ele está errado. O Senhor não protege a sua reputação aqui. Ele sempre fez tudo em função do Pai e daquilo que o Pai ordenou a ele fazer. E quantas vezes nós somos envolvidos em lutar pela nossa reputação? Ou às vezes lutar até pelo Evangelho, mas num sentido de armas carnais, né? Como a história cristã está cheia disso, as cruzadas e tantas outras lutas violentas, guerras violentas, canhões sendo abençoados por padres e pastores antes de uma batalha, coisas que não fazem qualquer sentido. A luta do cristão não é usando nada carnal, nada desse mundo, e muito menos para a destruição das pessoas, mas para a salvação das pessoas. Para a salvação do ser humano, porque foi para isso que Cristo veio morrer, né? E aqui, quando ele fala para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, se fosse, os meus pelejariam, ele deixa muito claro que eles estão falando de coisas, de esferas diferentes. Ele não só fala isso, mas ele vai dizer que veio para... Ele nasceu, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu creio que tem duas coisas aqui. Uma, ele está realmente afirmando que é rei, não rei desse mundo, não rei para esse, mas veio a esse mundo, nesse sentido. Porém, os seus disseram, não queremos que esse reine sobre nós. Os seus não o quiseram. Ele viria para reinar sobre os seus, mas os seus não o quiseram. Não queremos que esse reine sobre nós. Mas ele também, além de ser o rei dos judeus, ele é a verdade. É a personificação da verdade. O Senhor Jesus falou assim, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E aquele que é da verdade, aquele que é dele, ouve a voz dele. Aquele que não é dele, não ouve a voz dele. É muito simples perceber quando uma pessoa é de Deus ou não. Aquele que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Tem uma outra passagem que acho que fala isso, né? Aquele que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aquele que não é de Deus, não escuta. Não dá qualquer valor à palavra de Deus. E
Ele é a verdade. E quando ele fala, eu sou a verdade, aí entra o Pilatos político, né? E falando assim, que é a verdade? Claro que ele vai falar isso, porque ele é político. E para o político não tem verdade, tudo é relativo. Verdade é aquilo que couber melhor naquela situação. Aquilo que der mais certo, que angariar mais votos, que angariar a simpatia do povo, aquilo vai ser verdade naquele momento, mas pode ser mentira depois, não importa. Para o político depende, ele tem duas bocas. Ele vai falar uma coisa uma hora, outra coisa outra. E nós vamos ver assim com todos aqui, com sacerdotes, que também são políticos dentro da sua esfera, com esse... É importante quando eu falo político, não estou falando contra autoridades. É muito importante fazer a distinção. Uma autoridade, ela é instituída por Deus. Obviamente ela é política, mas Deus a instituiu. E nós devemos respeitar as autoridades, orar pelas autoridades, mas nós não devemos ser bobo, achando que porque alguém é uma autoridade, ele vai ser correto. Não. A justiça sofre hoje. Esse Pilatos aqui, veja que interessante, no momento em que ele nega também cumprir a verdade, porque daí ele teria que fazer justiça e soltar o Senhor Jesus, ele não vai fazer isso. Ele vai enrolar e não vai fazer isso. Aquilo que foi dito lá em João, capítulo 1, diz assim, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Acho que é esse o versículo, né? Capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Neste momento em que Pilatos volta as costas para ele, não tem graça mais, mas fica a verdade. Mesmo que o homem volte as costas para a graça de Deus, a verdade vai permanecer e a verdade vai julgá-lo, com a justiça que vem de Deus. Isso não tem escapatória. Então haverá um dia em que a graça não terá mais efeito sobre aqueles que rejeitaram a Cristo. Mas a justiça, baseada na verdade, que é Cristo, que é o Verbo de Deus, essa vai permanecer. E as pessoas serão julgadas, então, segundo a verdade. E segundo a justiça que provém de Deus. E ele voltou as costas para a verdade. Pilatos foi um homem que esteve frente a frente para a verdade. Mas ele preferiu dar ouvidos aos homens. Versículo 38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir, ou virou-se para ir ter com os judeus. E disse-lhes, não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ué, mas ele não falou que não viu nele crime algum? Ele não viu crime algum, mas ele vai levar até o fim agora, porque ele está mais interessado em angariar votos do que em cumprir a justiça. Então o povo clama, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Este não, isso determinou a sorte do mundo. Quando a gente ouve alguém falar assim, mas o governo está roubando, está fazendo alguma coisa, Barrabás era um salteador. Ele foi escolhido pelo povo. Essa foi uma eleição democrática. Foram colocados 2 candidatos. Qual que vocês querem? O povo falou, queremos Barrabás. Voto 100%. As urnas foram abertas e Barrabás foi eleito com 100% dos votos, com maioria. Na primeira instância lá, como é que chama? No primeiro turno, Barrabás saiu vitorioso nessa eleição. E o mundo até hoje é assim. E o mundo sempre será assim. Porque o homem escolheu Barrabás e rejeitou a Cristo. É um exercício inútil qualquer cristão esperar justiça no mundo. Nós podemos até desejar justiça, orar por justiça, mas é inútil achar que ela vai ser sempre real e verdadeira, porque o mundo escolheu Barrabás. Essa é a inclinação do mundo. Isso só vai mudar quando o rei, que é Jesus, vier estabelecer o seu reino neste mundo, não mais perguntando ao povo, ninguém vai falar assim, vocês querem esse ou querem aquele, como alguns falam assim, se Jesus voltasse hoje, iam fazer a mesma coisa com ele. Não iam. Não iam, não, de jeito nenhum. Ele vai voltar em glória, em esplendor, em poder, e ninguém vai poder falar nada.
Ninguém vai poder. Os homens vão falar assim, que caiam as montanhas sobre nós, caiam os montes, vão querer ser enterrados vivos, a ter que encarar aquele que desce, então, com todo aquele poder, com toda aquela glória. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.